senhores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou professora Roseli Nascimento, da disciplina de Geografia, para aqueles alunos ainda que não me conhecem, tá? Nós estamos trabalhando com a unidade 8 do livro de volume 3, da região Sudeste. As páginas que nós vamos estudar hoje está denominadas da página 24 até a página 30 do livro didático de vocês, tá bom? E gostaria que vocês me acompanhassem aí com as páginas do livro didático de vocês, se possível também fazendo leitura, e aí eu vou fazendo a leitura com vocês e vou explicando ao longo do texto, tá bom? Que nós, ao longo da nossa aula aqui, que nós estivermos aqui com vocês através deste meio digital que tem nos auxiliado e tem nos facilitado aí nosso conhecimento, tá? Bom, vamos lá. Então, nós começamos da página 24, tá? Com um mapa da região Sudeste, unidades do relevo. Nós temos aí planaltos, nós temos serras, tá? E nós temos depressões, nós temos planícies, né? Então, as planícies são representadas pela cor verde, a depressão pelas cores laranja e os planaltos, unidade 1, 2, 3 e 4, representado pela cor rosa. Observe que o nosso mapa tem as características geográficas possíveis para facilitar nosso entendimento. E no lado direito, no mapinha, nós temos o mapinha do Brasil, bem pequenininho aqui na parte de baixo, e lá está o recorte espacial, ou seja, a localização exata da região Sudeste no mapa do Brasil. Bom, as estruturas do relevo, elas são embasadas tanto nos terrenos cristalinos, tá? Como em coberturas sedimentares. As áreas de rochas cristalinas, tanto magmáticas quanto metamórficas, predominam na maioria das vezes aí na região, tá? Esse tipo de estrutura é mais adequado para a obtenção de recursos minerais metálicos, abundantes no estado de Minas Gerais, tá? E principalmente na região do chamado quadrilátero ferífero, né? Que fica entre as cidades de Sabará, Santa Bárbara e Mariana, também Congonhas, tá? Planaltos. O que são planaltos? Planaltos são áreas antigas e irregulares, como formações de serras, escarpas e também depressões, tá? No estado mineiro, a depressão sertaneja do São Francisco limita a bacia hidrográfica do São Francisco, tá? Então, as planícies da região Sudeste, elas são litorâneas e podem se estender aí, ou melhor dizendo, se estendem por todo o litoral brasileiro, tá? Lembrando que nós estamos na região Sudeste, tá? Porém, em faixa tão estreita que por vezes não chegam a formar unidade geológica no mapa, mas como maior alongamento do litoral do estado do Espírito Santo, tá? Um detalhe interessante sobre os relevos do Sudeste brasileiro é que 3 dos 5 pontos mais elevados do Brasil estão nessa região, tá? Quais são os pontos elevados do Brasil, né? O Pico da Bandeira, porque ele fica ali em Minas Gerais, que faz uma divisa, né, com o Espírito Santo. A Pedra da Mina, em Minas Gerais, divisa com São Paulo. Pico das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, e divisa com Minas Gerais também, tá? No estado de São Paulo e no oeste do estado de Minas Gerais, o predomínio de rochas sedimentares favoreceu a formação de um dos mais importantes aquíferos do Brasil, né? E da América Latina. Vocês estudaram sobre
o sistema do aquífero Guarani, né, que é o SAG, e né, nós também vamos estudar com mais detalhes a seguir nas próximas páginas, tá? Nós temos aí no lado direito o Pico da Bandeira, tá? Que é o terceiro ponto mais elevado do Brasil. Ele fica localizado no Parque Nacional do Caparó e entre os municípios de Ibitima, no Espírito Santo, e Alto Caparó, também em Minas Gerais. Essa fotografia foi retirada no ano de 2015. Hidrografia, né? Falando da hidrografia do Sudeste, é importante não só termos falar de uma forma superficial, é importante nós estudarmos todos os processos, né, os aspectos físicos que envolvem essa região, tá? No que se refere às águas continentais e superficiais da região Sudeste, conta com algumas das principais regiões hidrográficas do país. Quais são as regiões hidrográficas? Região hidrográfica do Paraná, hidrográfica do Atlântico Sudeste, região hidrográfica de São Francisco e região hidrográfica do Atlântico Leste, tá? A nascente do Rio São Francisco está na Serra da Canastra, que por volta de 37% da região hidrográfica está no estado de Minas Gerais. Das cabeceiras do rio até a região centro-norte do estado, cerca de 630 quilômetros encontra-se chamada no Alto São Francisco, tá? Apesar da sua maior importância estar relacionada aos estados nordestinos e Minas Gerais, principalmente nas regiões mais setentrionais. O rio desempenha um papel importante no abastecimento e na irrigação das lavouras, tá? Aproximadamente em torno de 43% de toda a região geográfica do Paraná abrange a porção brasileira da bacia hidrográfica desse rio. Essa região sudeste, ela se destaca além da produção das hidroelétricas, tá? Os rios também servem como meios de transporte, meus amores, não somente para produzir energia, mas também por transporte. Bom, o rio Tietê, né, tem grande importância pelo escoamento de produtos pela rodovia Tietê-Paraná. Em 2016, estima-se que mais de 8,3 milhões de toneladas de produtos foram transportados pela hidrovia, principalmente soja, farelo de soja, cana-de-açúcar e também milho, tá? No ano de 2015, uma forte estiagem afetou o transporte hidroviário, interrompendo o uso da hidrovia, tá? Aí nós temos a imagem da barcaça de transporte de grãos saindo da eclusa de hidrovia do Rio Tietê, tá? Paraná, no município de Barbosa, em São Paulo, 2013. Vamos lá, né? Tá ligado aí, pronto, aí fica puxando, né? Mas a professora tá bem, tá, gente? É normal. A formação do SAG é um dos maiores do mundo e está relacionada à existência das rochas como o arenito e o argilito, constituída de dunas de um grande deserto que recobria a região antes ainda da separação dos continentes, que deu origem à África e à América do Sul. Essas dunas deram origem às rochas sedimentares também, as quais foram, grande parte, cobertas pela formação de basaltos, em razão das atividades vulcânicas que na época eram grande da separação e cobria também a maior parte da área que hoje compõe os territórios dos estados de São Paulo e também Minas Gerais, tá? Além de outros estados e outras regiões brasileiras, assim podemos ver na ilustração. Então, essa ilustração, ela representa um aquífero confinado, tá? É um aquífero integrado que é delimitado por camadas impermeáveis, tá? Acima e também abaixo também, tá? No caso do Guarani, sua maior parte, embora haja também áreas do aquífero livre, tá?
tá? Então, ele é um exemplo do aquífero Guarani, tá? E aí, nós temos a imagem, tá? Que está representando o aquífero confinado, delimitado por camadas impermeáveis, tá? E nós colocamos novamente essa imagem do Guarani, porque estava explicando bem melhor. A potencialidade máxima do aquífero ainda não foi totalmente conhecida e em algumas áreas sua profundidade ultrapassa 1.000 metros, o que dificulta a exploração. O estado de São Paulo tem grandes possibilidades de aproveitamento das águas do sistema e a cidade de Ribeirão Preto, no interior paulista, por exemplo, é totalmente abastecida dessa água do aquífero, tá? Nós temos aí o pré-sal. O que é o pré-sal? O pré-sal é a camada que fica abaixo da camada de sal do subsolo oceânico, de onde o Brasil, por exemplo, explora petróleo de alta profundidade, tá? Já no que se refere às águas oceânicas, os estados do Sudeste, banhados pelo Oceano Atlântico, fazem parte da Amazônia Azul, além da atividade pesqueira dos portos, na zona costeira no Sudeste, estão principalmente aí reservas de petróleo da plataforma continental também brasileira, principalmente nas camadas de pré-sal, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. Aí nós temos uma tabela, tá? Que representa as reservas brasileiras provadas de petróleo no ano de referência de 2015. Nós temos aí em destaque o estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e outros, né? Aí nós temos o percentual, 81%, 81,2% em Rio de Janeiro, 8,5% Espírito Santo, São Paulo 4% e os outros locais 6,3%. Nós temos a unidade Saiba Mais, Trindade e Martim Vaz, as ilhas brasileiras mais distantes da costa. Além das riquezas naturais da costa, na região sudeste, por exemplo, conta com algumas peculiaridades, tá? Uma delas é o arquipélago da ilha de Trindade e Martim Vaz, tá? Essas ilhas estão quase a 1.200 quilômetros do litoral brasileiro e fazem parte do estado do Espírito Santo. Então, as ilhas são resultado da atividade vulcânica que formam uma cadeia de montanhas que se elevam a mais de 5.500 metros de profundidade a nível do oceano, tá? E o arquipélago é o topo de algumas dessas montanhas, sendo a Ilha da Trindade a maior entre elas. Formada há cerca de 3 milhões de anos, a última erupção vulcânica na ilha ocorreu há mais de 50 mil anos, tá? Aí nós temos a imagem do arquipélago de Trindade, que é o ponto extremo oriental do Brasil, tá? E nós temos essa ação desse ponto extremo, tá? Nós temos a ilha de Trindade, nós temos aí a proximidade com Vitória no Espírito Santo, e essa ilha de Trindade, ela chega a ter 370 quilômetros, tá? De extensão. Conforme os critérios da Constituição Federal, o arquipélago é um bem da União e não pode, a princípio, ter donos privados. Quando se fala que é um bem da União, ele está se referindo que esse arquipélago ele pertence ao nosso governo federal, tá? Não pode ter princípios de donos privados, ou seja, alguém que não tenha vínculo com o governo federal, que seja uma instituição privada, tá? Mesmo assim, há pequenas ilhas que são alugadas ou até têm sua posse cedida a algumas localidades, alguns particulares, após longa ocupação e mediante até venda em pagamento. Vocês sabem que o texto está dizendo que não pode,
Mas mesmo assim as pessoas fazem, sempre dão um jeitinho ali para melhorar sua vida economicamente, tá? E aí, quando fala que ocorre a ocupação ao longo do tempo, em alguns pagamentos, algumas vendas, tá? E aí acaba aquele local que era só do governo federal acaba tendo donos privados, tá? Que é contra a lei, né? Na Ilha de Trindade está localizado o posto oceanográfico da Ilha de Trindade, tá? Sob o comando do 1º Distrito Naval da Marinha do Brasil. A viagem de barco até lá dura em torno de 3 dias e é aproximadamente 35 pessoas que permanecem naquela ilha. Entre elas, alguns pesquisadores e até mesmo militares. O período de permanência, né, é de 60 dias, que é o intervalo em que os navios levam o suprimento necessário aos frequentadores aí da ilha. E entre os séculos 17 e 18, a ilha ela foi utilizada por piratas ingleses, né, como ponto de parada, tá? Alguns mitos e algumas especulações dizem que ela poderia estar escondendo, na verdade, um tesouro, né, um tesouro perdido de algum pirata. Isso porque, segundo a lenda local, tá? Uma embarcação espanhola carregada de prata e ouro proveniente do Peru teria sido saqueada, teria sido roubada por piratas e possivelmente esconderam o tesouro roubado na ilha. Mas o real valor da ilha está em sua localização, né? O ponto estratégico de segurança da costa brasileira, tá? Aí nós temos o desenvolvimento industrial e econômico do Sudeste, que além de ter a maior população, né, ele apresenta a maior economia quando comparado às outras demais regiões brasileiras, tá? Então, ele é responsável por parte majoritária da arrecadação dos tributos nacionais e se destaca também pela participação do Produto Interno Bruto, que nós chamamos de PIB, que é o nacional, tá? Principalmente o estado de São Paulo, essa situação aí, por exemplo, é o resultado de diferentes atividades econômicas e do longo processo histórico, tá? Entre os séculos 18 e 19, a mineração, a transferência de capital e o cultivo de café deram à região sudeste não só a liderança econômica, mas também política no cenário nacional. É que, fato recente, a participação percentual da região sudeste vem diminuindo, tá? Mas ainda assim, em 2014, por exemplo, 54,9% do PIB nacional foi proveniente dessa região, tá? Os gráficos a seguir mostram a participação dos estados do Sudeste na comparação ao PIB nacional e também a participação percentual de cada uma das regiões do Brasil. Então, nós temos um gráfico de pizza no formato da pizza mesmo, tá? Nós temos as regiões e cada região ela está dividida por cores, tá? Primeiramente vem aí no segundo este gráfico, né? A região centro-oeste, depois nordeste, aí depois do norte, na verdade, desculpa, norte, depois nordeste, aí o sudeste e a região sul, tá? Aí nós temos a participação dos estados do Sudeste no PIB nacional. Então, em relação à participação do Sudeste no PIB nacional, São Paulo está em primeiro lugar, em seguida vem Rio de Janeiro, em segundo, em terceiro Espírito Santo e em quarto Minas Gerais. Então, agropecuária e mineração. Mas antes de falar sobre agropecuária e mineração, lendo a parte de cima da página 29, em 1999 a participação do Sudeste na composição do PIB nacional era ainda menor, mais de 58%. Isso mostra que apesar de grande atuação dessa região, vem poucos reduzindo a função do aumento da participação de outras localidades.
E aí isso explica, em parte, pela desconcentração industrial dos últimos anos e também por as ações e incentivos governamentais para desenvolver outras regiões. Nós temos aí a agropecuária e mineração, né? Porque é um dos destaques da região sudeste, tá? Então, o setor primário é importante na economia nacional e desempenha profundamente também a questão agricultura e pecuária, tá? Historicamente, a prática da agricultura foi a principal atividade econômica do país por muitos anos e hoje é uma das atividades que ajudam a preservar o superávit na balança comercial, né? E por meio de exportações, além de manter elevados índices de produção para o mercado. Então, quando se fala de superávit, nós estamos falando de ganho mais do que o gasto, né? Um ganho bem maior do que se pode gastar, né? Um lucro bem maior, tá? E um déficit, ele está falando, se referindo a uma situação desfavorável, é quando ocorre falhas, né, comerciais. E do lado direito do seu vídeo diz o seguinte: balança comercial é o saldo entre as importações e as exportações quando ocorre um superávit, né? Quando ocorre um grande crescimento econômico. Ou balança comercial favorável significa que as exportações foram maiores do que as importações. Quando ocorre um déficit, uma queda, ou a balança comercial desfavorece, aí, nessa situação, as importações superam até as exportações, tá? Tanto na agricultura como na pecuária, são bem desenvolvidas na região e utilizam bastante tecnologia. No que se refere à pecuária, os estados do Sudeste também estão entre os maiores produtores nacionais do gado de corte e suínos, mas como o maior destaque para a produção de ovos no estado de São Paulo e de leite derivados do estado de Minas Gerais, tá? Aí nós temos os estados de São Paulo e Minas Gerais, tem mais desempenho na produção da agropecuária do que nas demais estados do Sudeste, em virtude principalmente das características do território. Mesmo assim, o estado do Espírito Santo se sobressai na produção do café, silvicultura, paracelulose e também fruticultura, tá? Que são atividades que eles se sobressaem, né? Que se desenvolvem bem melhor. E o Rio de Janeiro, por exemplo, se destaca pela produção de hortaliças e frutas, tá? Aí nós temos a plantação de mamão no município de Pinheiros, no Espírito Santo. Nós temos a horta, né? Com plantação de alface de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E nós temos fazendas com plantação de café à beira da rodovia de Minas Gerais 414 MG, em Araguari, também em Minas Gerais, deixa eu ver, 2017, tá? De acordo com o Censo Agropecuário realizado em 2006, a região Sudeste foi responsável por cerca de 35 milhões do valor da produção nacional agropecuária. E aí nós temos destaque para a produção de cana-de-açúcar e também laranja, tá? Apesar de não serem maiores produtores do setor agropecuário nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, se sobressaem na produção de petróleo e gás, tá? Essa região, ela está em destaque em petróleo e gás. Conforme foi mencionado, o estado do Rio de Janeiro detinha em 2015, mais de 80% das reservas nacionais comprovadas. O Espírito Santo contava com apenas 8% desse total. E ambos são os mais beneficiados através dos lucros obtidos pela exploração de petróleo, chamado royalties, né? Então, os royalties
do petróleo são indenizações, né, que as empresas petrolíferas elas pagam ao Estado, tá? E também aos municípios, que é comandado aí também pela Marinha e o Ministério da Ciência e Tecnologia pelas atividades de exploração e produção de gás natural e também de petróleo, tá bom? Nós temos aí o ano 2015, o estado do Espírito Santo arrecadou em torno de 620 milhões de reais com royalties e o estado de Rio de Janeiro obteve mais de 2,3 bilhões. Os municípios aí que mais receberam valores provenientes da exploração do petróleo foram Campos de Goyatazes, Macaé, Rio das Ostras, né? Todos os estados do Rio de Janeiro, tá? Os royalties são importantes para garantir investimentos em diferentes setores e por anos eles eram destinados principalmente aos estados e municípios onde ocorreu a extração do petróleo e do gás, tá bom? No entanto, algumas alterações na legislação de 2012 modificaram a distribuição de royalties, diminuindo a parcela dos estados e dos municípios produtores, distribuindo também os estados onde já não havia exploração como forma a reduzir as desigualdades regionais, situação que gerou muita discussão e polêmica neste ambiente. Aí nós temos a presença do extrativismo mineral, que consequentemente a indústria extrativista são muito importantes para a economia brasileira e o Sudeste, sobretudo, no estado de Minas Gerais, conta com uma das principais regiões de mineração e o quadrilátero ferrífero, principalmente é um produtor de ferro do país e está localizado no estado de Minas Gerais. Tem uma área interna de extensão de aproximadamente 7.200 km² e a extensão permeia em vários municípios, como vocês podem observar na imagem à direita do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, tá? E esse nome dessa região, ela deve-se justamente ao formato da região mesmo. Está localizada nos municípios de Congonha, Mariana, Santa Bárbara, Sabará, tá? A produção do quadrilátero ferrífero abastece tanto o mercado interno, direcionado principalmente às indústrias siderúrgicas, e localizado em Cubatão, no estado de São Paulo, Volta Redonda, nos estados do Rio de Janeiro e várias outras. Quanto ao externo, sendo escoada pelo Porto Tubarão, no estado do Espírito Santo. Assim como os petróleo e gás, a mineração gera royalties, que é o estado mineiro arrecadou em torno de 53% do total das compensações financeiras pela exploração mineral do Brasil, tá? E agora, meus amores, chegou a hora de exercitar os seus conhecimentos. Lembrando que eu estou aqui no privado para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Hoje nós vamos passar também o trabalho do terceiro bimestre. Você que está em casa, fique atento às datas de entrega, tá? As instruções dos trabalhos. Nós temos nossos alunos de educação inclusiva também, que também terão seus trabalhos, né, também disponibilizados aqui na plataforma, e nossos alunos que estão no presencial, irei passar presencialmente também para eles, tá bom? Desejo a todos aí bons estudos. Qualquer coisa que vocês tenham dúvida em relação ao texto, eu estarei aqui. Se demorar para atender vocês aí no privado é porque estou em sala, estou tendo aula presencial. Espero a compreensão de todos e que o conhecimento não pode parar, tá bom? Qualquer coisa, estarei aqui. Envie atividades para mim, as fotos, tá? Que Deus abençoe vocês. Continue conosco.